Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast. Você sabe que esse é o podcast sobre comportamento, tendências e outras coisas que tem feito a gente pirar o cabeção. Nunca, nunca, jamais, nunca, never, sei lá, jamais ou na língua que você quiser. Eu tô sozinho nessa empreitada. Tô sempre muito bem acompanhado de Marina Ruari, que é head de pesquisa lá do Grupo Consumoteca, e de Carmela Moraes, que sabe tudo sobre o que rola no mundo do comportamento, do consumer insights, daquilo que as pessoas querem. Feliz que a gente voltou mais uma vez e voltou engatado agora, né? Tamo na onda. Marina, tá bem? Tô bem. Seguimos. Mas tá bela? É bela e a gente já não sabe se a gente pode garantir pra audiência, né? Mas bem a gente tá, o que importa. Recuperando de uma Covid não dá pra tá bela. Sorte a nossa que não tem imagem, né? Não tem imagem. Sorte que não é um videocast. Carmelinha, como tá? Tudo certo por aí? Tudo certo, tudo ótimo. Olá, caóticos. É bom estar de volta mais uma vez. Plena e Plena e bela. bela. Na praia. Bela, não sei. Plena, sim. Bela depende de quem tá me olhando, né? Já é uma grande conquista para 2022. Tá pleno, tá valendo mais do que tá bela. Exatamente. Bem, você já sabe que a gente começou a nossa conversa aqui falando um pouquinho sobre beleza e não foi por acaso. É porque esse é o nosso tema desse podcast de hoje, desse Caoscast de hoje. A gente vai falar sobre esse assunto que já tratamos aqui outras vezes, mas dessa vez trazemos novas descobertas sobre esse tema que é fundamental para a humanidade há séculos. Você sabe bem que beleza já serviu para marcar posição social, beleza já serviu para despertar os mais diferentes tipos de ânimos, fúrias e sentimentos, e beleza é um tema que nos faz cada vez mais nos dar conta de que somos humanos. Se tem tema aí, tem coisa que a gente está preocupado, tá um Caoscast no ar. Então você pode acreditar na beleza nata, ao mesmo tempo comprar sua própria beleza, abrir mão disso e ser feio e ganhar dinheiro com isso, ou questionar vivamente todos os padrões do que é ser belo. Né? Então, o primeiro deles é o desejo da gente se adequar. Quando eu comprar tal roupa, eu vou ser uma mulher melhor, mais empoderada. Enfim, a gente sempre projeta naquilo que a gente quer consumir uma versão melhor da gente. Aí depois que a gente consegue aquilo, a gente vê que não é bem assim e que falta outra coisa. Por que algo é classificado como doença? Você descobre que algo é classificado como doença. Primeiro ponto, porque a pessoa sozinha não vai conseguir controlar. Rapaziada, olha, há séculos a beleza, para além de um atributo que compõe os nossos corpos, como já disse, é algo que desperta os mais variados sentimentos e é algo que funciona também como um grande marcador de posição social. Ou a beleza te impulsiona para frente, ou ela te joga para trás, ou ela deixa você naquela situação bege, nem fede nem cheira. Mas ninguém duvida que esse é um tema fundamental na história da humanidade, na maneira como as sociedades humanas se constituíram desde sempre. Recorrendo à história, a gente percebe que o tema da beleza ele é fundamental nas artes, sobretudo, nessa tentativa dos grandes artistas desde a Renascença de tentarem reproduzir nas suas obras aquilo que era o belo, aquilo que determina, de certa forma, o que os humanos têm de muito diferente dos outros animais, foi decisivo desde sempre. E esse padrão de beleza, muitas das vezes, ele teve atrelado ali a uma ideia também de classe, de distinção de classe. Nesse começo da preocupação humana com a beleza, nós vamos ver uma contraposição, de certa forma, ou melhor, uma captura de uma lógica nobre, branca, eurocêntrica, desse território da definição do que era o belo. Ser belo era estar muito direcionado ou relacionado a essa lógica dos distintos, daqueles que vivem uma vida plena, daqueles que vivem uma vida abastada, daqueles que vivem uma vida sem nenhum esforço. Eles têm tempo para curtir de si, para curtir de si não, para curtir si mesmos. E isso define, de certo modo, não só um símbolo de distinção ou de marcação da diferença, mas também dá muitos privilégios, sejam eles políticos, econômicos, sociais, ou todo mundo querendo estar perto de você, mas é fato que isso determina uma exclusividade, uma individualidade bastante distinta
desde que esse tema se transformou no assunto fundamental das nossas vidas, né, Carmela? Pois é, Michel. Acho que antes ali do século XIX, a gente tinha, assim como tu falou, a gente tinha esse padrão de corpos mais robustos, né, que revelavam aí essa saúde, né, esse privilégio de uma elite. Mas depois, ali nas primeiras décadas do século XIX, a gente começa a ver que esse jogo começou a mudar um pouco, né? Nessa época que a gente começa a perceber a beleza se encaminhar para um padrão um pouco semelhante, né, ao que é dito hoje como, entre muitas aspas, o ideal. Porque é justamente nesse ponto que a gente vê, que a gente começa a perceber os corpos emagrecerem. A gente está falando um pouco ali da era vitoriana, né, que começa ali pelos meados ali de 1840, mais ou menos, que era uma era onde a moda era a moda dos espartilhos, né, daquela cintura ultra fina, de uma estética que ovacionava não só a magreza, mas também a palidez da pele, né? As mulheres, elas eram literalmente amarradas para entrar num padrão de corpo que era dado como ideal a partir desse momento, e também passavam um pó de arroz na cara, né, e outras coisas ali no rosto para deixar essa pele bem branca e bem marcada, né, como a posição social delas. E mesmo que isso tenha acontecido lá na Inglaterra, essa estética aí se espalhou pelo mundo como um padrão de beleza da época. Então a gente começou a ver pinturas, fotografias, anúncios publicitários, né, enfeites decorativos, tudo isso começou a cumprir com esse padrão dessa beleza, no qual aí as mulheres do mundo inteiro estavam fadadas. Esse negócio e essa mudança que vai se estruturando desde então, como Carmela colocou muito bem, vai redefinindo novos parâmetros para a beleza. Quando a gente olha, sobretudo ali no século XX, né, e com toda a transformação que o século XX trouxe para a gente, o que vai se colocando é uma associação cada vez mais próxima entre tabelo e o trabalho que dá para tabelo. Se antes a visão de beleza estava muito atrelada a esse aspecto nato de que você tem uma boa origem, um bom DNA, uma boa genética, ou seja, nasceu numa boa família, nascer numa família com posses, nobre, com uma boa história, com uma boa trajetória, a partir dessa virada ali do século XIX para o século XX, a gente vem vendo cada vez mais que aquilo que a natureza não te deu, você consegue ou comprar ou trabalhar fortemente, fazendo procedimentos estéticos, indo na academia, ou seja, trabalhando duro ou comprando, né? E aquilo que a natureza não foi capaz de te dar. E isso também vem concorrendo ali com outros movimentos que vão ficando cada vez mais fortes nos últimos anos, que era o movimento de aceitação daquilo que foi dado, ou de aceitação das tuas próprias condições naturais, do que era o belo, ou de aceitação, inclusive, de que esse lugar que você está, ou a percepção que você tem sobre o próprio corpo, a própria face, a própria beleza, está diretamente atrelado a um conjunto, né, de preconceitos que a sociedade foi inculcando em você. Então, nesse processo, tudo muda o tempo todo quando a gente está falando de beleza. E beleza se transforma em algo muito mais complexo, que não é só aquilo que a gente vê, mas é, sobretudo, as percepções que a gente tem sobre aquilo que a gente vê. Então, nessa hora, ser belo fica mais complexo, né, Marina? Não só mais complexo, mas a gente consegue, inclusive, repensar esses padrões de beleza. Total, Michel. E vocês falando aí, até a Carmela começou a fazer esse resgate, quando a gente pensa dos padrões de beleza, lá atrás, essa coisa da pele branca, né? Tem uma expressão que ainda muita gente usa até hoje, que é extremamente racista, que é quando fala, fulano é sangue azul. E outro dia eu fui ouvir uma história, né, que o sangue azul é porque se referia às pessoas que eram tão brancas porque não trabalhavam, não se expunham ao sol, então isso virava um padrão de beleza, né? Mas era porque era tão brancas que aí aparecia a veinha, Que né? aparecia a veia, exato, ela era tão branca que a veia ali era azul. Eu Então isso é pirei quando eu vi isso, eu não fazia ideia que era por causa disso. um motivo de ostentar nobreza, né? Então, assim. Só que a gente, quando ouve essas histórias, fala: Meu Deus, que absurdo, isso acontecia há muito tempo atrás. Mas não tão tempo atrás assim, né? O que acontece, como você coloca muito bem, é que mudou. Que eu acho que antes a beleza estava nesse estágio de contemplação, meio eu sou o sangue azul, eu nasci assim, né? E vou ostentar isso aqui. E o mundo capitalista e neoliberal ele vai mudando para um lugar do. Não é que você nasce assim, você tem que se esforçar para ser assim, né? E aí a gente começa
a perseguir uma beleza, que é combater ali alguns defeitos, alguma coisa de uma feiura que é colocada para a gente quase como uma doença. E aí eu me deparei aqui com uma matéria que viralizou há um tempo aí pelo Twitter. Não sei aí a galera que é fissurada do Twitter que ouve a gente deve ter visto, mas assim, ela é assustadora, porque é uma matéria que tem cerca de 25 anos, tá? Ela circulou num jornal da Globo. A gente não consegue chegar no ano exato ali, mas como a âncora que fala, vou botar um trechinho aqui para vocês, é a Lilian Whitfield, que é uma jornalista famosa, então como ela ficou no jornal ali entre 93 e 96, a gente sabe que foi por ali que circulou essa matéria, feita pelo César Tralli, que também é um outro jornalista super renomado. Mas o ponto aqui, sem trazer ali a acusação para esses jornalistas, é a chamada e a pauta que essa matéria traz, e o fato dela estar circulando num jornal diz muito sobre como a gente encarava beleza até pouco tempo atrás, e como a coisa vem mudando, né? E aí, 25 anos atrás, assim, não era nada, né? E a chamada da matéria é sobre como pessoas feias que não tinham espaço na TV, de repente podiam aparecer em algum comercial, e meu Deus, olha como a gente consegue dar espaço para isso. Vale a gente ouvir aqui um pedacinho da chamada. Dá para imaginar gente comum, gordinha, careca, míope, ganhando um bom dinheiro para fazer comercial de televisão? Pois é, isso acontece cada vez mais. São pessoas comuns. Ninguém aqui tem rosto para capa de revista ou comercial de televisão. Será mesmo? Tá vendo aquela gordinha ali? Você acha que ela tem condições de fazer algum comercial de TV? Não. Tá louco essa gorda aí fazendo comercial de TV? Mas quem achar isso, caiu do cavalo. Porque a baixinha, loirinha, gordinha, 80 quilos, com cara de bolacha, descobriu na própria feiura a sua fonte de renda. Ela só já não fez propaganda de televisão, como resolveu abrir uma agência que só contrata gente feia. O mercado gosta muito do tipo, porque o tipo marca muito, é muito simpático, tem muito alto astral. O mercado gosta muito do tipo. Não, encontrou na própria feiura uma fonte de renda, gente. Isso saiu no jornalismo da TV Globo. E só para vocês terem uma ideia, porque para quem está ouvindo, essa matéria é ambientada num shopping, tá? Então, quando ele pergunta ali, você imagina uma moça assim? Ele está numa praça de alimentação de um shopping. Assim, Sim, apontando as pessoas. Apontando para pessoas comuns e falando. E a mulher, imagina que essa mulher está ali, assim. Depois os millennials aí estão fazendo tudo terapia, a gente não sabe por quê. Porque a gente cresceu com isso daí na televisão, né? Olha, mas eu acho que o ponto mais importante aqui dessa pequena introdução que fizemos todos, tentando trazer um pouco da história da transformação do padrão de ser belo ao longo dos nossos últimos séculos aqui, é que nessa era da pós-modernidade, nessa era da alta modernidade, como alguns autores pensam, o que está em jogo é uma concomitância, ou seja, é uma possibilidade da gente ter todos esses padrões em disputas convivendo ao mesmo tempo. Então, você pode acreditar na beleza nata, ao mesmo tempo comprar sua própria beleza, abrir mão disso e ser feio e ganhar dinheiro com isso, ou questionar vivamente todos os padrões do que é ser belo. E todas essas possibilidades convivem lado a lado, tem espaço para todo mundo hoje dentro desse jogo. O que parece que é simples, mas abre aqui uma nova relação completamente diferente de nós, humanos, seres sociais, com essa ideia do que é ser belo. E se tem mudança, se tem diferença, você já sabe, tá mais do que na hora de dar nome aos bois. Nome aos bois. Marina Ruali, qual é o nome do boi de hoje, hein? Hoje a gente vai falar do tributo à beleza, Michel. Como é que é? Tributo? Tributo, mas no sentido de homenagem, no sentido de imposto, é o que é, hein? Exatamente, eu acho. E aí tem um trocadilho, porque é justamente para a gente pensar que, apesar da gente ouvir uma matéria como essa que a gente ouviu lá dos anos 90 e conseguir identificar que tem um caso bizarro de gordofobia, dentre outras fobias numa matéria como essa, e hoje ter senso crítico, né, para poder julgar isso, talvez lá, se a gente visse naquela época, a cabeça daquele tempo, eu era criança, eu não ia achar nada demais, a gente ainda vive, sim, numa sociedade onde o capitalismo, onde todos os padrões alimentam a gente para viver em busca de uma beleza. Todos nós, né? Então, ainda existe um alto preço, seja ele monetário, físico ou mental,
que a gente paga para estar inserido ali dentro desses padrões de beleza impostos no mundo, né? É uma tentativa contínua da gente tentar se adequar a cada novo padrão. E por mais que a gente consiga quebrar algum tabu, avançar, ter um senso crítico ao outro, todos nós, eu, você, Michel, que está aqui, Carmela, quem está ouvindo a gente, todos nós estamos inseridos em alguma lógica que a gente ainda se prende nesse negócio de ficar cultuando a beleza, sabe? É que nem quando a pessoa tenta falar, eu não sou consumista. Você né? A gente vive numa sociedade do consumo, então também não dá para você falar que você não liga para a beleza, tá? E acho que o Nome aos Bois hoje é para a gente tocar nessa ferida e tentar olhar um pouco para movimentos de mercado de cultura dentro dessa temática aqui. Então esse negócio de tributo tá cada vez mais caro, mais cansativo, né, para ficar bonito, né? Tá mesmo, Michel. É muito cansativo e acho que causa até um FOMO na gente, né? Uma ansiedade. A gente que tá ali o tempo inteiro nas redes sociais, né? Principalmente ali, a gente acompanha de forma muito intensa todas essas mudanças e regras e padrões e novos produtos, e novos procedimentos e novas tecnologias. A gente vê as mulheres, né? Principalmente as mulheres, mudando de fisionomia, assim como muda de roupa, né? Fazendo poupança para o Botox, investindo em procedimento, tratamento e massagem e creme, sempre em busca de alcançar uma coisa que talvez seja inalcançável, né? E daí não foi à toa também que lá pelos anos 90, a Naomi Wolf disse que o mito da beleza ele não prescreve a aparência, mas sim o comportamento. E aí a gente pode pensar, inclusive, que essa prescrição trata a feiura quase como que uma doença, né? Quase como um problema que exige tratamento, onde o capitalismo, é claro, vende a cura a partir aí da conquista da beleza dita como ideal. Olha, que maravilha esse negócio, hein? É tão complexo que você sabe bem, a gente não entra nessa sozinho, né? A gente foi conversar com o nutricionista Eric Cusiol e ele faz uma analogia super interessante sobre essa ideia de beleza como uma doença, como algo que a gente ou evita ou a gente precisa curar. Vamos dar uma ouvidinha aqui, ó. Eu acho que é tão complicado porque, assim, no caso do corpo gordo, esse corpo foi classificado como estando doente, mas a nossa sociedade ainda entende de forma muito errada a doença. A nossa sociedade, se você observar, parece que não há uma compreensão de se evitar a doença. A compreensão maior é de se evitar o doente. E quando você vai observar lá por que algo é classificado como doença, você descobre que algo é classificado como doença. Primeiro ponto, porque a pessoa sozinha não vai conseguir controlar. Então, toda e qualquer doença é uma situação e condição que foge da capacidade da pessoa de controlar. Isso tudo que ele traz aí de pensar, de como que a gente trata a doença como responsabilidade do doente, né? Isso também é muito resultado de uma lógica de mundo neoliberal. Quando a gente foi pesquisar aqui para entender, assim, quem está falando sobre isso, tem um livro muito interessante que se chama A História da Beleza no Brasil, da Denise Bernuzzi de Santana, de como as pressões estéticas que a gente vive estão amarradas ali com o capitalismo, né? Não tem como a gente descolar uma coisa da outra. O que vem mudando são as narrativas, né? Porque se antes tinha uma coisa de você falar de uma maneira escrachada, como a gente vê nessa matéria, é que hoje essa coisa de você acusar o outro do feio e deixar isso claro como doença, ele vem disfarçado de cuidado ou do autocuidado. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se prevenir, a gente tem que pensar em saúde. Tem toda uma indústria aí do wellness, do bem-estar, que vem te apontando problemas que até então vinham escrachados de problemas estéticos, mas que a gente vai dando outras camadas de valor para vender aquilo, né? Ele cita muito bem o corpo gordo, que vive isso há muito tempo. Mas a gente tem uma série de outros exemplos, assim. Eu fico pensando, outro dia minha irmã, que tem 25 anos, saiu do dentista e veio me falar que a dentista ofereceu para ela um botox preventivo. Eu fico, o que o Botox preventivo previne, né? Envelhecer é uma patologia, assim, previne o quê? Parece estar prevenindo uma doença. E como que o mercado vai te vendendo, né? Tipo, você já parou para pensar nisso? Você já está se cuidando aqui, está se prevenindo? Vamos fazer um Botox. Então, assim, a gente está aí sendo ofertado isso em prateleira para a gente a todo momento.
Então, só para a gente dar uma resumida aqui, quando a feiura começou a vender mal, né, e a beleza ganhou essa importância aí gigantesca no cenário econômico, ela vai atingindo todas as relações, né, seja no trabalho, seja na intimidade, ela vai tomando os espaços, ela vai assumindo ali a vida de todo mundo. E essa lógica de ter que estar belo, estar bonito para fazer parte, para se adequar, para ganhar uma agência na sociedade, para você existir enquanto alguém que é querido, desejado, ou seja, um ator social, começa a colocar os indivíduos ali num jogo que é um jogo meio de disputa com o mundo, né? Como que eu, que herdei, ou seja, nasci com um aparato biológico que me coloca com uma determinada estética, cara, face, diante do mundo, vou entrando em contato com esses padrões daquilo que a sociedade espera de mim nesse campo, para eu poder existir enquanto alguém que deu certo, para eu poder existir enquanto alguém que fez acontecer, para eu poder existir enquanto alguém que é protagonista da própria vida, do próprio destino. E isso aí acaba determinando esse bagulho que a gente está chamando de tributo à beleza, tributo da beleza. E aí, Michel, acho que tem uma coisa interessante nesse jogo, que aí de fato é algo mais novo, é que a gente vem da sociedade do empoderamento, a gente começa a ver com o crescimento de uma série de militâncias que começa a dar voz para minorias, né? E as minorias têm essa relação. Quem é minoria econômica e política também entra numa questão de uma minoria que não é exaltada de maneira estética. A gente começa a ver essas minorias usando as redes, usando as mídias para se afirmarem enquanto bonitas, né? Então, quando uma mulher gorda ela começa a falar e para o Instagram e usar roupas que geralmente ela é julgada e afirmar que ela é bonita porque ela inspira a outra, e a gente entende isso como um ato político, e o mesmo com uma série de outros grupos, a gente começa a ver uma disputa e uma forma de alargar esse conceito de beleza, entender, olha, eu sou bonito também, então quando você fala eu sou bonito também, tem uma afirmação política ali. Só que a gente não pode esquecer de todo o UFC mental que tem nisso, né? Porque você pegar e peitar essa beleza e ter que convencer para todo mundo, todo dia que você é bonito, né? Contrariando tudo que é história, tudo que a indústria vem falando, exige muito da gente, né? Exceto aquela galera lá da pesquisa dos homens brasileiros, lá que é 97% se acha bonito, né? Acho que tirando essa galera aí, é muito difícil para todo mundo se olhar no espelho e falar, tá tudo bem aqui, com esse corpinho, com esse rostinho, e eu tô maravilhoso. Carmela Moraes, conta pra gente, ó, o embate está dado. É o eu versus o mundo. É o que eu nasci, é aquilo que eu tenho para oferecer e preciso estar bem e aquilo que o mundo quer de mim, com outro padrão. Primeira fase desse bagulho, como é que acontece em geral, hein? E como é que começa essa jornada do tributo à beleza? O pessoal primeiro busca o quê? Pois é, né, gente? Essa guerra aí, né, essa batalha, ela tem 3 fases que são importantes e todas elas começam a partir do despertar de um sentimento, né? Então, o primeiro deles é o desejo da gente se adequar, né? Então, que nem eu falei antes, que tudo isso dá uma sensação de fomo na gente, né? De estar ficando para trás, de estar perdendo alguma coisa. Então, a gente está o tempo inteiro buscando se adequar, né? Se incluir nesse padrão de algum jeito. Isso geralmente leva a pessoa a buscar fazer aí diversas coisas, né? Desde dieta restritiva até fazer exercício de uma forma quase que obsessiva, mas também isso leva as pessoas a buscarem a fazer procedimentos estéticos, né, que muitas vezes são invasivos, como as cirurgias plásticas. Então, eu fico pensando lá na minha época de adolescente, nos anos 2000, que muitas meninas na minha escola colocavam silicone sem ter 18 anos, né? Faziam aquela cirurgia de rinoplastia, aquela cirurgia também da orelha e tal, antes de ter 18 anos. Elas nem sabiam direito quem elas eram e já estavam ali querendo entrar de alguma forma, se adequar ao padrão que lá naquela época era dado como ideal, né? E você falando isso, até você falou aí de cirurgia de orelha, eu fiz cirurgia de orelha de abano. Eu não queria te entregar, não, mas aí você se entregou. 6 anos de idade, eu fiz com 6 anos de idade. E era correção de orelha o nome. Eu não tinha consciência de que era uma cirurgia estética. Foi até em algum outro dia a gente conversando num outro podcast aqui que eu falei, caramba, eu fiz uma cirurgia estética, né? Eu achava que não, porque minha mãe falava... Era reparadora, porque era reparadora de bullying, né? Reparadora de bullying, porque o grande medo da minha mãe era eu sofrer bullying na escola, virar o Dumbo e tal.
Então, teve esse momento do Brasil que teve um boom das cirurgias estéticas, né? A gente chegou a ser o país top 1 ali nesse tipo de cirurgia. Ô, Carmela, e o jogo que está posto aí é o sentimento de inadequação, né? Nessa segunda É fase. total, esse sentimento, ele não dura muito, né. Então esse segundo sentimento que vem é totalmente esse de inadequação, né. Ele chega na gente justamente nesse momento em que a gente percebe que nunca vai ser perfeito, né, nunca vai estar ali o suficientemente dentro do padrão, agradando o mundo. Que a gente nunca vai conseguir se adequar, né, a essas exigências todas, sempre está faltando alguma coisa. E isso leva as pessoas a realizarem mais e mais procedimentos, né? Gastarem tempo, gastarem dinheiro em produtos e tratamentos e também, principalmente, cirurgias plásticas aqui no Brasil, né? Sempre tem aí uma esperança da gente conseguir se encaixar de alguma forma e acreditar que isso vai fazer a gente se sentir melhor com a gente mesma, né? Claro que isso acaba trazendo mais problemas para a gente, né? A gente conserta de um lado, mas acaba estragando o outro, né? Porque as consequências disso tudo são muito perigosas e graves, principalmente para a nossa saúde mental e a nossa saúde física, né? E tem uma coisa interessante, que essas cirurgias, elas têm um efeito muito semelhante ao que a gente tem quando consome um produto, né? Você idealiza aquilo e você fala, putz, quando eu fizer esse procedimento, eu vou ser outra pessoa e vou ser uma pessoa melhor e mais feliz. Quando a gente pensa, putz, quando eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu mudar de lugar, eu vou ser assim. Quando eu comprar tal roupa, eu vou ser uma mulher melhor, mais empoderada. Enfim, a gente sempre projeta naquilo que a gente quer consumir uma versão melhor da gente. Aí depois que a gente consegue aquilo, a gente vê que não é bem assim e que falta outra coisa. Então você vai lá, faz uma lipo, fez a lipo, achou que ia ficar maravilhosa, fala, ainda não, porque a minha perna me incomoda, ou o meu nariz agora me incomoda. E, enfim, a gente cai nesse looping de perceber que nunca tá bom, né? Tem uma série de depoimentos que a gente ouve quando fala com mulheres que já fizeram procedimentos estéticos, é que ela acha que vai chegar num estado de satisfação pleno que nunca chega, né? E aí a gente vê esse boom dessas síndromes e distúrbios de imagem que surgem nos últimos anos. A gente falava muito de anorexia, bulimia, vários distúrbios que foram muito conhecidos nos anos 90, mas tem uma série de novos distúrbios surgindo. Eu fiquei super impactada que eu descobri que tem uma síndrome nova aí que já está catalogada pela OMS, que se chama Síndrome da Feiura Imaginária, que é um transtorno dismórfico corporal, que atinge já principalmente pessoas mais novas, adolescentes. No Brasil já pega cerca de 3% da população, que dá mais de 4 milhões de pessoas, né? E são pessoas que acreditam que são pouco atrativos, feias, deformadas, anormais, e ficam tentando tratar essas anomalias constantemente, querendo fazer procedimentos, embora elas sejam vistas como pelos outros ali como normais, né? E aí elas nunca chegam no estado de suficiência, assim. E, além disso, tem outras síndromes, como ortorexia, que é quando a pessoa tem uma obsessão em se alimentar de uma maneira saudável, que deixa de ser saudável, sabe? Ela fica ali naquela coisa de só comer coisa fitness, e isso já pega também cerca de 7% da população brasileira. Então, é uma perseguição ali contínua por algo que é intangível. E isso coloca uma questão ali para a saúde mental, né? Sim, saúde mental, porque quem determina que você está dentro ou fora do padrão, né? Tem ali os rumores da sociedade, mas é você que se sente, você tem que se afirmar, o outro que te legitima. Como que é dentro da cabeça, né? Então, é a saúde mental que está em jogo. Você tem que estar num estágio de satisfação. Óbvio que todos nós buscamos a nossa melhor versão, todo mundo tem direito de ser vaidoso, mas isso chega num momento que ultrapassa uma linha do saudável, isso fica algo tóxico para você. Então, a gente tem que estar muito atento para esse lugar, sabe? De quanto que você está ultrapassando isso. Carmela, só para eu entender, primeira fase desse embate nosso, né, de todos nós, com o mundo, com aquilo que o mundo espera da gente dentro desse mercado da beleza, é a vontade de se adequar. Aí o pessoal entra, começa a comprar lipo, comprar botox, comprar tudo quanto é buraco para poder dar conta de existir desse negócio. Aí cai no segundo movimento. O segundo movimento é, olha, estou inadequado, não faço parte, que guerra é essa, que buraco é esse, como é que vou lidar com esse negócio? Que é a incapacidade mesmo biológica de fazer, de entrar dentro desse padrão que a humanidade quer, de entrar dentro desse padrão que o mundo quer. Guerra mental, o cara está esgotado mentalmente dessa disputa para se adequar dentro dos padrões que são impossíveis de serem atingidos, e aí ele cai na terceira fase.
essa terceira fase de um completo esgotamento, né? Então, Michel, exatamente, esse embate ele não acaba por aí não. Depois que a gente começa a repensar, e até mesmo recusar certos padrões, a gente descobre que o mundo, né, que o capitalismo, né, o liberalismo, ele não tem a menor intenção de mudar, não tem a menor intenção de nos ajudar, de fazer a gente se sentir melhor dentro dos nossos corpos, né? E nessa fase a gente começa a querer desistir mesmo, né? Chutar o balde. Mas isso não é simples, porque por mais que a gente queira, é muito difícil ignorar tudo isso, né? A sociedade está ali o tempo inteiro nos lembrando, nos relembrando que por algum motivo, por algum detalhe, a gente não se encaixa no padrão ideal, né? Sempre falta alguma coisa. E aí não tem como a gente se afastar de um sentimento de culpa, né? De derrota por não ter conseguido, né? A gente se sente fracassado por ter desistido, essa que é a verdade, né? Então, o ponto eu acho que vai ficando claro aqui é mesmo dentro desse jogo todo que a gente está passando aqui, nessa viagem pelas essas fases todas que a gente já enfrentou, é que mesmo quando o indivíduo aceita que ele não consegue ou não conseguirá atingir os padrões, e que os padrões, inclusive, estão errados, né? E que ele não vai se sujeitar a essa guerra para se enquadrar, tem um custo psíquico forte aí também, né? Eu acho que tem inúmeros exemplos aqui que a gente pode citar, né, que nos atravessam todos nós, que quando você está fora do padrão, você precisa, para bancar estar fora do padrão, ter um esforço ali de autoentendimento, de autoconhecimento, mesmo de defesa da tua própria individualidade. Então, as pessoas, né, que lutam pela causa da antigordofobia bancam corpos, né, e aceitam, né, existir com corpos que estão fora desse padrão, isso, apesar, né, de dar para elas alguma possibilidade de sofrer menos para lutar com dietas estapafúrdias, para poder se enquadrarem dentro desses padrões de roupa, de imagem que a sociedade espera, cobra um custo psíquico de estar sempre olhando para o lado para ver, né? Eu acho que o exemplo do Thiago Abravanel, como Carmela coloca, é super importante, né? Para ver se a toalha do hotel te atende, se a cadeira do avião vai te atender, ou mesmo se você, diante de uma festa ou na hora que vai comprar uma roupa, consegue transitar por aquele ambiente sem sofrer, né? Então mesmo esse movimento, que é um movimento de aceitação, né, ou de questionamento do padrão de aceitação da própria condição, ele tem um custo grande. A gente foi conversar de novo com o Eric, hein? Eric Cusiol, nutricionista, que pensa sobre essas questões da gordofobia e desses corpos que, apesar de estarem fora do padrão, eles são corpos saudáveis, veio dar uma aula sobre esse imbróglio entre saúde mental e padrão que nos colocaram, que a gente vem lutando, não importa a tua questão. Eric Cusiol. A gente acaba não sendo considerado humano, né? Se você parar para perceber, o jeito que eles tratam a gente é desumano mesmo. E a dignidade humana, ela é um princípio básico das sociedades, né? Então, nós estamos, na verdade, hoje passando por uma questão onde nós estamos tentando denunciar que nós não temos direito à dignidade humana, né? Pesado até, né, isso que o Eric traz pra gente, mas acho que é uma verdade que deve ser dita, e ele está aqui trazendo muito do ponto de vista e olhando o caso da gordofobia, mas essa coisa de você não olhar com dignidade, né, vai para vários outros corpos que estão desafiando os padrões aí do que são tidos como normais, né. Eu até falei ali agora, acabei de falar dessa síndrome ali de gente que é normal ou não é normal, mas é muito louco. O que é normal, né? A gente devia estar debatendo sobre isso também. E acho que tem um movimento que a Carmela mencionou aí, que é o capitalismo não está disposto a mudar. E é verdade, ele não vai mudar. Só que ele finge que muda, porque os discursos mudam para a gente, sabe? Então, às vezes surge lá uma marca, uma empresa que fala que está contra o padrão, que está mudando, que tem isso, tem aquilo, mas não é bem assim, né? E eu acho que uma prova disso é se a gente olhar que estágio é esse de mercado que a gente está, o que o capitalismo está oferecendo para a gente. Se a gente parar para observar, hoje tem um discurso da beleza natural muito forte, né? Então, hoje, quando a gente vê uma celebridade dando entrevista, uma influenciadora falando de beleza, ela fala: eu prezo muito a beleza natural, eu busco ficar natural.
Mas não é o natural, natural ali, in natura, acordei e tô assim, né? É o natural que você tem que acordar, que você tem que correr, que você tem que pegar um bronzeado na medida, é um dente que é natural, mas que tem um Invisalign, é um rosto natural, mas que tem um botox por trás, é um olhar natural, mas que tem um cílio postiço colocado ali, né? Então, é um discurso de um natural fabricado que é muito louco, é o natural do gummy hair lá, da pastilha de cabelo que fica botando lá e falando, tome isso aqui para fortalecer. A gente tem que ficar atento a esses movimentos. Então, em cada fase, né, como a gente vai vendo aqui, passando pelas 3 fases, Carmela explicou lindamente todo esse sofrimento, essa guerra que nós temos, né? No primeiro momento, você luta enquanto indivíduo para se adequar aos padrões, isso gera sofrimento. No segundo momento, você aceita essa inadequação e entra, nesse processo onde, está faltando mesmo, e aí você começa a buscar, um conjunto de cirurgias invasivas para conseguir dar conta disso, né, e coloca em risco mais uma vez a sua saúde física e saúde mental, até que você chega no terceiro momento que você cansa. Cansa, fisicamente, cansa psicologicamente, psiquicamente, de buscar essa adequação, mas isso não te tira do rol de sofrimento, isso te coloca num outro patamar de guerra, com esse padrão que a gente está vendo. É um outro preço que você precisa pagar, é um outro preço que você precisa, é um outro imposto que você precisa dar para a sociedade para poder bancar essa imagem que você está oferecendo para todos. Então, cada fase desse embate, a gente vai vendo que o mesmo mercado que cria esse problema é o mesmo mercado que te oferece a solução. A mesma fórmula que te envenena é a mesma fórmula que te promete a cura, que te promete o remédio, que te promete a solução. E dentro desse jogo, a gente vai ficando cada vez mais envolto nesse discurso da beleza, pagando os preços para poder inventar quem a gente é. A indústria está dentro desse movimento, nós estamos dentro desse movimento, todos somos escravos dessa lógica e culpados também por esse jogo todo. É assim que a vida e é assim que é a vida em sociedade. Muito bem, andamos aí por esses campos do tributo à beleza e tributo da beleza e vamos para os finalmente, hein? Joga na roda. Marina Roale, que tens? Olha, hoje eu trouxe aqui um documentário que está na Netflix, que acho que deu até uma viralizada em alguns meses, da Abercrombie, da Abercrombie Fitch, aquela marca modernosa que bombou muito nos anos 2000, da ascensão à queda. E esse documentário, ele navega pelos bastidores dessa marca, trazia esse discurso da beleza de uma maneira extremamente escancarada. A gente sabe que as marcas fazem isso até hoje, né? Essa coisa de buscar o rostinho da tua marca, né? De forma velada, mas da forma como acontecia ali nos bastidores da Abercrombie, onde os vendedores da loja eles tinham que ser um casting de modelos de uma beleza tipicamente americana. Assim, aí você vai descobrindo assim, horrores assim dos bastidores da marca. É super interessante assim. Acho que vale conferir, até para quem gosta de marca e de entender não só esses movimentos sociais, mas o perigo de você trazer ali para o teu branding, para o teu posicionamento, esses padrões que são super tóxicos. Carmela Moraes, que trazes? Então, gente, eu fiquei pensando muito quando a gente estava estudando sobre esse assunto, o quanto que isso impacta, né? O quanto esse tributo à beleza impacta nas cantoras do mundo pop, né? Nas divas pop e nas mulheres da mídia no geral, né? E aí tem um monte de documentário sobre a vida dessas cantoras, né? Então tem da Britney Spears, tem da Taylor Swift, tem o da Blackpink, e tem um especificamente que é o da Demi Lovato, que inclusive tem de graça no YouTube, que é o Dancing with the Devil, que é um documentário muito forte, porque fala sobre toda a questão que ela teve com uma overdose que ela teve. E o documentário ele mostra o antes e o depois dessa overdose. E a Demi é uma artista que sofre muito com essa questão do corpo, principalmente, de ter que se encaixar aí num padrão de corpo, de uma magreza obsessiva que
que essas divas do pop aí acabam tendo que se encaixar. E ela conta, né, que um dos motivos por ela ter chegado aí no fundo do poço e ter tido essa overdose é justamente a pressão que ela sofria da mídia, mas também, principalmente, da equipe dela, que cuidava dela, né? Então, ela era constantemente forçada a fazer dietas super restritivas. Ela tem questões de transtorno alimentar. Inclusive, tem uma música dela, porque esse Devil, Dancing with the Devil é também o nome de um álbum dela, e ela conta que uma das músicas se chama Melon Cake, que faz referência ao bolo de aniversário que a equipe dela fazia para ela nos aniversários dela, que não era um bolo, era uma melancia com uns enfeites, com umas velas em volta, fingindo que era docinho, porque ela não podia comer doce, porque ela tinha que estar o tempo inteiro nessa dieta, nessa restrição louca, né? Então, é um documentário que é bem forte, assim, mas que mostra as consequências dessa ditadura e da beleza, principalmente para essas mulheres que vivem do corpo, né, que vivem da mídia e vivem dessa imagem, né? Boa! Eu tenho uma dica de uma pesquisadora que eu adoro e sou sempre de olho nos livros que ela lança, que é a Joana de Vilhena Novaes. Ela tem um livro de 2019, se eu não me engano, mas é um livro. O tempo não passou de 2020 para cá, né? Então, um livro mais do que nunca continua super atual. E ela lançou esse livro junto com a Júnia de Vilhena, que também é uma psicóloga super importante. E essas pesquisadoras vêm pensando e refletindo muito sobre o corpo dentro dessa sociedade marcada por esse controle e por essa maximização de todos os usos dessa máquina biológica para o jogo social, como a gente sabe desde sempre. A Joana pesquisa sobre gordofobia, padrão, beleza e sofrimento que tudo isso acarreta há muitos anos, mas ela tem um livrinho que eu adoro, que eu li há pouco tempo, publicado pela Apris, que é uma editora super importante, que se chama O que pode meu corpo? Uma pergunta. O que pode meu corpo? Diálogos interdisciplinares. Essa é uma coletânea que tem uma perspectiva multidisciplinar super importante, que reflete, de certa forma, ali os resultados das pesquisas que o pessoal desse laboratório da PUC vem fazendo, pensando sobre o território da corporeidade dentro da sociedade contemporânea. Então, eles pensam ali como é que o corpo ganhou essa importância na filosofia, que fenômenos são esses ligados hoje aos usos dos corpos, né, ou aos sofrimentos dos corpos, né, muito atrelado à questão dos corpos silenciados, à obesidade, ao suicídio, ao racismo, à tortura, e outras questões também mais ligadas ao manejo do corpo para atender as necessidades de gênero, como transexualidade, por aí vai. Então, é um tema super importante, é um livro que é uma bíblia, é mais do que uma coletânea, é uma bíblia para quem quer ter um panorama geral sobre a guerra que é existir dentro desse mundo que a gente conhece. Pois bem, chegamos lá, chegamos ao final. Eu não poderia dizer aqui, né, ou terminar essa despedida sem dizer para vocês que você tem a possibilidade aqui no Causcast de interagir com a gente a todo momento. Pelas redes sociais, você já sabe, né? @Grupo Consumoteca, em todos os lugares a gente está lá disposto a trocar com você. Mas agora a gente tem uma novidade, que é um grupo no Telegram e uma newsletter também. Os links vão ficar disponíveis na descrição desse episódio e você, entrando lá nas redes sociais, você se inscreve. E aí tu domina todas as coisas, referências, para além do dia a dia, do Cospe Giz, aqui que a gente falou, que rondaram esse episódio, tudo que o pessoal estudou, todos os links de todo mundo que participou disso aqui, eu tenho certeza que você vai amar. Então não perde a oportunidade, entra lá no grupo do Telegram e entra também na nossa newsletter para saber tudo que a gente estudou para poder chegar a essa conclusão que chegamos até aqui. E vou aqui para os finalmente agora, já agradecendo a todo mundo que participou da conclusão desse episódio. Esse foi mais um podcast do Causcast, né? Na sua 50ª, 20ª, sei lá, milionésima edição. E esse podcast foi brilhantemente produzido pelas pessoas que compõem o Grupo Consumoteca. O episódio teve uma produção maravilhosa do nosso time de insights, liderado por Marina Roale, com a participação esplendorosa de Vitória Provedel e também de Isadora Libório. O roteiro ficou por conta de Vanessa Vieira, aquela musa do Pará, e a edição, vocês já sabem, o velho conhecido Wesley Xavier domina. Eu não posso deixar também
de agradecer imensamente a Eric Cusiol e a Ingrid Gremlich, que toparam participar desse episódio, trazendo pra gente todo esse conhecimento e resolvendo os embrólios quando a gente não sabia para onde ir nesse assunto. Sigam eles nas redes sociais, os arrobas também estão aqui na descrição do episódio, e eu tenho certeza que vocês vão consumir um conteúdo para além do que já foi compartilhado por aqui. Eu queria, para terminar mesmo, fechando a tampa do caixão, agradecer imensamente Marina Ruali. Beijo, Marina. Beijo, caóticos. E tô curiosa aí para esse grupo do Telegram, hein? Vamos descobrir quem são nossos caóticos de plantão. Um pouquinho mais do que 14. Carmela Moraes, beijo grande. Por favor, só não pode ser 17. Senão eu sair do grupo. Tem 22 agora, também não. Carmela Moraes. Um beijo, gente. Um beijo, caóticos. Boa sorte para nós aí, né? Nessa batalha contra esses padrões. Eu, Michel Alcoforado, fico por aqui. E agradeço imensamente a paciência e a atenção de vocês. Até mais. Tchau, tchau.